Boa tarde a todos. Eu gostaria de dar início à cerimônia de abertura da Casa dos Criadores e da segunda edição do ciclo de palestras Lições de Casa. Para abrir esse nosso evento, eu vou, para dar as boas-vindas, eu vou chamar a professora doutora Linamara Riso Batistella, que é secretária do Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Por favor, doutora. Boa tarde a todos, prazer enorme recebê-los aqui. Nós conversávamos há pouco com vocês aí, os organizadores, né, o André Hidalgo, junto com a nossa equipe, sobre a importância de conversarmos com outros públicos sobre as questões que envolvem a pessoa com deficiência. Vocês estão muito bem recebidos aqui na nossa casa. Prazer enorme oferecer esse espaço bonito, elegante, para que a gente possa discutir essa temática tão importante que é moda. Esse papel cultural, esse papel absolutamente inovador que tem a moda, o vestuário, na vida das pessoas e no espelho que reflete das mudanças da sociedade. A vestimenta, a indumentário, o traje, tem muito a ver com o momento social, político e econômico que o planeta vive. E tem a ver com a sustentabilidade. Nós queremos um planeta cada vez mais sustentável, queremos uma moda cada vez mais capaz de se rever dentro desse contexto de preservação do meio ambiente, mas queremos também que a sustentabilidade alce voos para um novo conceito que é a acessibilidade. O mundo inteiro, a partir do dia 23 de setembro, o último dia 23 de setembro, entende que é preciso falar em sustentabilidade, associando agora esse conceito da acessibilidade. Como, por exemplo, vocês estão vendo aqui com a nossa intérprete de Libras. Comunicação, tão importante como o vestuário, nos coloca em contato com a sociedade. E as comunicações precisam ser acessíveis. Independente de ter ou não aqui, na plateia, uma pessoa com deficiência auditiva, nós sempre vamos ter a comunicação acessível. É uma forma de mostrar para a sociedade que nós queremos chamar a todos. Todos precisam participar, com as suas diferenças, respeitando a diversidade humana. A moda tem o mesmo significado. Independente ou não de você ter uma confecção, um estilo, um desenho, pensando nas pessoas com deficiência, você precisa pensar na acessibilidade. Acessibilidade do vestuário, seja na etiqueta em braille, seja na forma como você faz o transpasse, o fechamento. Precisa imaginar hoje uma nova forma, um novo produto, porque pessoas com e sem deficiência precisam ter oportunidade de comprar na mesma loja, com o mesmo estilo, dentro do mesmo conceito de elegância e funcionalidade. Então, agregar novos valores a esse elemento tão importante que nos veste, nos enfeita e nos coloca de maneira absolutamente pronta para conviver em sociedade, mas também para desfrutar do esporte, do horário de relaxamento, da forma de dormir com conforto e praticidade. Então, a gente tem aqui um novo ciclo econômico, uma forma diferente de pensar o vestuário, a moda, para que todos possam desfrutar com conforto, segurança e praticidade, funcionalidade. Quando, há uns anos atrás, e não é do mundo de vocês, a gente falar em moda para criança era quase né, alguma coisa meio fora da caixa. Quer dizer, você tinha roupinha azul para menino, roupinha cor-de-rosa para menina, e quando nascia, como a gente não sabia, era amarelo. Hoje você tem a moda definida desde o primeiro mês de gravidez.
E todo mundo saiu ganhando com isso, porque você cria um novo ciclo econômico, você cria uma expectativa positiva para esta jovem mamãe, você cria todo um aparato de comércio e indústria que ajuda o crescimento do país. Trazer esse mesmo conceito da moda para a obesidade, para o idoso, para a criança, para o homem ou para a mulher, na questão da deficiência, tem uma grande importância. Nós estamos estimulando um novo ciclo econômico. Mas, acima de tudo, nós estamos dando oportunidade, nós estamos equiparando oportunidades para que todos tenham acesso. E acesso, essa é a palavra que distingue o mundo atual. Quando nós estamos falando em sustentabilidade, nós estamos querendo dizer mais gente do lado de cá, mais pessoas participando e menos pessoas do lado de lá, menos pessoas fora da sociedade. É essa acessibilidade que inclui e, portanto, ela faz parte da sustentabilidade, desse novo conceito que ilumina o mundo e que faz que cada um de nós sejamos mais responsáveis com o planeta. Por isso, a alegria de tê-los aqui hoje. É maravilhoso poder falar com novos públicos, colocar essas ideias no coração e na cabeça dos jovens. No coração, porque nós estamos falando em pensar no outro, nós estamos falando em desenvolver, com respeito à diversidade humana, uma moda que seduz, uma moda que encanta e uma moda que abraça a todos. Portanto, é uma alegria ter aqui vocês nesta segunda edição, com as lições de casa, convivendo com quem vai falar de moda, quem vai fazer moda, pensando também na moda para as pessoas com deficiência. E eu quero cumprimentar aqui o nosso secretário adjunto, Marco Antônio Pellegrini, toda a nossa equipe da secretaria. Quero dizer para o André Hidalgo, idealizador da Casa dos Criadores, alegria de compartilhar esse evento com vocês. Quero agradecer muito a Dani Auler, a nossa especialista em moda, que trouxe esse conceito para cá, junto com toda a equipe dela. E quero dizer para cada um dos senhores palestrantes, participantes, da alegria que nós temos de compartilhar esse tema tão importante no mundo atual, porque a apresentação de cada um de nós, seja pelo currículo, seja pela nossa apresentação física, é fundamental para que a gente desperte o interesse no outro sobre aquilo que nós fazemos. É uma alegria tê-los aqui, é uma grande oportunidade para a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e eu trago para vocês um abraço muito carinhoso do nosso governador Geraldo Alckmin, que associa a todos os seus projetos sociais, através da nossa querida Lu Alckmin, a questão da moda, porque a moda inclui. A moda traz as pessoas para dentro do nosso mundo. Por isso que o Fundo Social de Solidariedade, através da Lu Alckmin e com grande apoio do nosso governador, também colocou a moda, a costura, o designer como um ponto fundamental para treinamento, para formação das pessoas mais carentes, que nem sempre tiveram a oportunidade de desfrutar de uma educação de qualidade, como todos os senhores. Portanto, moda é hoje um fator de grande importância no governo do Estado de São Paulo. E recebê-los aqui é uma grande alegria. Que vocês desfrutem deste evento, deste espaço, sintam-se acolhidos e abraçados por todos nós, e com a garantia de que nós estamos aqui sempre de portas abertas para recebê-los, para discutir novas oportunidades de acessibilizar a moda, o vestuário e os corações. Queremos corações acessíveis. Bem-vindos. Muito obrigada, doutora Lina Mara. Eu gostaria de chamar agora o André Hidalgo, que é idealizador da Casa dos Criadores, organizador. Obrigada, André. Bom, gente, eu não vou falar muito, porque depois que a doutora falou tudo, falou muito bem. Eu só quero dizer que eu fico muito feliz, realmente, da gente estar aqui. É muito oportuno. Eu aposto que a maioria de vocês não sabia que o governo do Estado tem uma secretaria que cuida dos direitos da pessoa com deficiência. Eu fui surpreendido com isso, fiquei muito feliz de saber. Tive contato com o trabalho da Daniela, que
conduz essa parte de moda inclusiva aqui na secretaria de uma maneira super, eu falei para ela hoje, hercúlea, porque se a gente que trabalha com moda já é difícil, imagina para quem trabalha com moda inclusiva. Então, realmente, eu fico muito feliz por estar aqui, eu acho muito oportuno, quero agradecer a doutora Lina Mara por nos receber tão bem, por essas palavras tão bonitas que realmente me tocaram, e acredito que tocaram vocês também. E agradecer a presença de vocês também, por terem acreditado nesse ciclo de palestras. Eu espero que vocês aproveitem. A gente reuniu um time de palestrantes muito legais, assim, que a gente admira muito. Eu, pessoalmente, admiro cada um dos palestrantes que vão estar aqui. E eu espero que vocês aproveitem e façam uso de todas as informações que vocês vão ter aqui. E aproveito também para chamar para essa palestra amanhã, às 15h, que é sobre moda inclusiva, que é justamente o que a doutora estava falando, e que vai ser conduzida pela Daniela e por um time também de convidados muito interessantes. Então, obrigado pela presença de vocês, aproveitem e até a 3ª edição. Obrigada. Bom, encerrando, então, a cerimônia de abertura. Efetivamente, começamos os nossos trabalhos. É também uma grande alegria para mim estar presente nesses 2 dias de lições de casa, ouvindo, trocando, conversando com todos esses convidados. Agradeço muito ao André pelo convite, é um grande prazer. E aí, começamos, então, a nossa tarde com a presença da Clarissa Araújo, do WGSN, que vai iniciar, né, nossas tarefas do dia. Obrigada, Clarissa, pela presença. Eu vou, qualquer coisa, vou estar olhando o tempo. Tá, obrigada. Boa tarde. Ai, tá fraco, gente. Que responsa, hein? Logo depois de uma abertura de peso dessa, eu quero começar agradecendo, né? Antes mesmo de me apresentar, vou roubar uma água dessas aqui, pode? Quero começar agradecendo, né, a presença, o convite do André, que mandou um e-mail para a Andréia, que é diretora da WGSN na América Latina. Para mim é uma honra estar aqui, né, no meio de tanta gente bacana e onde começou muita coisa, né? Enfim, muito estilista bacana saiu daqui, Marcelo Sommer, etc. Então, essa é uma iniciativa muito inovadora, e eu vou falar a palavra inovadora muitas vezes daqui para frente. E eu sou gerente de marketing e PR da WGSN, Relações Públicas. Meu nome é Clarissa Araújo. Deixa eu botar essa água aqui. E hoje a gente vai bater um papo sobre cool hunting, ou, no melhor e bom português, a arte de caçar tendências. Para quem não conhece muito a WGSN, essa é a carinha do site hoje. A WGSN é o maior portal do mundo de conteúdo online, de tendência de moda e comportamento de consumo. Hoje a gente está em 88 países, com escritório físico em 22 deles, então a gente consegue rastrear bastante coisa. E falando WGSN, as pessoas às vezes lembram muito da ferramenta de moda, mas eu quis incluir esse slide para vocês entenderem o todo. O WGSN Group, né, o grupo WGSN, pertence ao Top Right. E o Top Right tem esses 4 braços. Então, a gente tem I2I, que é dono de eventos, como a Feira de Londres, que chama Pure, o World Retail Congress, que é o Congresso Mundial de Varejo, que vai acontecer aqui em São Paulo no final desse mês, enfim, uma série de outras coisas. O grupo WGSN, que tem a famosa WGSN, pesquisa de tendências de moda. Mas, para quem não sabe, a gente tem o Home Build Life, que é para design de interiores. A mesma inteligência de tendência, de rastrear, de comportamento, traduzida para design e arquitetura. Porque a gente bem sabe que tem muito arquiteto que se apaixona por moda e vice-versa, né? O design a gente acaba conversando muito. E vários outros produtos. E Cannes, que eu sempre gosto de mostrar esse slide. Para quem não conhece, Cannes é o festival de publicidade, né? Enfim, que acontece em Cannes todo ano. Fazemos parte do mesmo grupo, por isso que a gente mergulha muito em coisas de publicidade, comportamento, etc. Moda nada mais é do que a primeira expressão física em produto de um desejo seu de consumo, né? Antes do carro branco cair na moda, vou pegar um exemplo bem prático. O look todo branco já tinha deixado de ser uma coisa só de Réveillon. Então, as coisas estão muito mais interligadas e eu espero que vocês peguem isso daqui até o final.
O conteúdo da palestra de hoje foi elaborado em parceria com a Mindset. A Mindset pertence ao grupo WGSN e ao nosso braço de consultoria. E por que eu quis conversar com a Mindset e trazer esse conteúdo diferente? Porque tem muita gente aqui para falar de moda. E quando a gente vai falar de pesquisar tendências de moda, eu quis pegar uma coisa um pouco fora, que não fosse a roupa, a mochila. A gente também vai falar disso. Mas para vocês entenderem como pesquisar a tendência é olhar para o todo, para pegar aquela sinapse do que está vindo por aí, né? O que vai ser tendência. Mas a gente começa se perguntando por que pesquisar tendência, por que estar conectado, por que trabalhar com tendências é importante. Acho que muita gente já deve ter visto essa cena do Diabo Veste Prada. Eu vou passar um filme. Cadê o Felipe para diminuir a luz? Felipe? Felipe? Aê! Somebody came to work today. What about accessories for April? One thought I had was enamel, bangles, pendants, earrings. No, we did that 2 years ago. What else? Well, they're showing a lot of florals right now, so I was thinking I could Florals? For spring. Groundbreaking. Para quem não conhece essa cena do filme... Opa, deixa eu passar aqui. Pode acender, Felipe, obrigada. Ela fala, então, acho que é animal print, alguma coisa assim. Ela fala, não, a gente fez isso temporada passada, enfim, o que vem de novo agora? Estão mostrando bastante floral. Ela, floral para primavera? Jura? Então, se não tivesse pesquisa de tendência, fosse um mero adivinhar, supor, seria assim, né? Acabaria soando bem bobo, sem estudo por trás. Então, eu vou contar um pouco para vocês como é que funciona esse processo dentro da WGSN. O que vocês sentem quando vem uma imagem assim? Parece que está uma zona, né? Chega a dar agonia, dá vontade de arrumar. E o que vocês sentem quando veem uma imagem assim? As coisas estão no seu lugar, vamos dizer assim, talvez até demais, né? Então, esse é um pouco do nosso trabalho. A gente olha para o todo, que é essa bagunça. Padrões de beleza, e hashtag projeto, e Anitta, Naldo, Lady Gaga, tudo junto ao mesmo tempo, e faz isso. E organiza. Então, a gente fala, isso está conectado com isso, que isso acontece nessa cidade, que acontece nessa, e é para aqui que nós vamos. E para onde a gente vai, é isso que as pessoas gostam de consumir. Então, é mais ou menos essa. Se a gente tivesse que começar, resumindo, em 3 passos. Vamos lá. Tá legal o ritmo? Que eu falo embolado e super rápido. Então, se tiver complicado de entender, vocês me avisem, porque eu falo muito rápido. E se deixar, eu fico aqui até amanhã. Então, vamos lá. O primeiro passo seria encontrar um padrão. O que é encontrar um padrão? Você vê um modelo ou alguma coisa que começa a se repetir. Então, essa foi uma pesquisa, peguei alguns exemplos do South by South. Muita gente já ouviu falar no Coachella, que acho que hoje é um festival de música mais famoso, mas um dos mais bacanas para se ir é o South by South, que acontece no Texas. Inclusive, antes dele, rola uma conferência de educação, conferência de tecnologia, e na conferência de tecnologia, em 2007, é que foi lançado o Twitter. Então, é um super festival, né? Então, é muito bacana e rola muita gente inovadora. Então, a gente começou a identificar um padrão de mochilas, né? A volta das mochilas, que antes estava muito na coisa da clutch. Mesma coisa no masculino. Opa, tá muita gente de mochila, com uma coisa aqui um pouco mais despojada. Um padrão de carteira, né? A bolsa tipo envelope. Você começa a perceber que aquele modelo, aquele item se repete. O mesmo para a bolsa carteiro. Ou algumas coisas que são um padrão, mas ainda muito inovadoras, né? Essa imagem, para uns, acho que não nessa sala muito, né? Causa um estranhamento. Você fala, gente, andando com esse negócio na cabeça está um pouco estranho, né? Mas são exatamente essas pessoas mais inovadoras, que usam coisas que a grande massa, na teoria, acharia um pouco estranho. Mesma coisa para chapéu, aqui com um ar um pouco praiano. Outro tipo de chapéu, mas já com o quê invernal. Mas a gente, como eu comecei falando, não olha só para a moda. Então, a gente entende também arquitetura, para mergulhar nesse mundo da estética e do design. Então, aqui, a gente já busca outras referências. Você vê a volta de um toque mais rústico, madeira, um trabalho de material diferente, mais rígido. Também cor, né? Você começa a perceber padrões de cor que se repetem em vários lugares. Então, você tem que saber muito bem o que você está procurando.
O segundo passo seria classificar esses padrões. Então, o que a mochila tem a ver com carteiro, etc., etc. Eu peguei um resumo, um bloco de imagens que resume uma das tendências que foi muito forte, né? O tênis da Isabel Marant queria dizer alguma coisa, né? Aquele tênis de salto. As pessoas estavam olhando para o estilo da Isabel Marant. Então, quando eu digo classificar um padrão, é juntar diferentes itens que conversam dentro da mesma coisa. Então, esse mood board, né? Esse quadro de inspiração, a gente fez pensando no California Dreaming, né? Que é aquela música do Mamas and Papas, A Volta do Borro, bem Isabel Marant, franja, couro, o desfile anterior. Acho que dá para bem citar desfile aqui que todo mundo gosta, né? O desfile anterior, o primeiro, aliás, né, da Yves Saint Laurent, agora Saint Laurent, né? Enfim, que foi bem western, com camurça e couro numa coleção de verão. Então, a volta desse estilo California Dreaming. Então, é aí que a gente classifica um padrão. Você pega aquele padrão de mochila, cores, etc., e aquilo faz sentido. E o próximo passo seria encontrar a recorrência desses padrões. Então, você identifica o padrão, estabelece uma relação, né, enfim, um nome para aquilo, né, e começa a entender quantas vezes aquilo se repete, né? Pô, eu vi isso no South by South, eu vi muita gente circulando com isso nos corredores da São Paulo Fashion Week, no Lollapalooza aqui em São Paulo, eu também vi muita gente com esse estilo, e aí a coisa começa a tomar forma. E a análise de recorrência é só um primeiro passo. Então, e tudo isso vai estar dentro de um grande primeiro passo, né? E a gente analisa tanto para o lado estético quanto para o lado de comportamento. Porque, como eu falei, moda nada mais é do que uma forma da gente se expressar. Então, tem muito a ver com a forma com que a gente se comporta. E por que eu trouxe essa frase? Eu vou ler ela, acho que eu tenho ela aqui na minha cola. Não tenho? Tenho. Porque acho que o slide está meio pequeno. Aprenda tudo que a sua mente lhe induzir a aprender. E classifique esse conhecimento em categorias, mesmo se ele pareça inútil no momento. Então, muita coisa, quando a gente está em reunião discutindo, alguém fala, puta, acho que isso não tem muita força ainda. Acho que isso ficou ali no South by South ainda. Então, é sempre ainda. Mesmo que você não encontre muita recorrência num padrão, você pode guardar ele, que uma hora ele vai ter o seu momento, né? Nenhuma informação e nada que você vê é inútil. Guarde sempre, né, aquilo na sua mente, porque não é inútil, né? Uma hora ele tem a sua utilidade. Em análise de tendência e a busca antecipada de recorrência de padrão, nada mais é, né, enfim, do que requerer muita disciplina e você querer estar sempre um passo à frente. Então, se a sua empresa, a sua futura marca, enfim, quer estar na frente, não perder capacidade produtiva, de vendas, ela tem que se antecipar. Então, você tem que saber o que as pessoas vão querer antes delas mesmas saberem, porque na hora que elas souberem, você já vai estar com o produto pronto para oferecer. Então, essa é a sacada de estar conectado. Óbvio que esse processo tem um ciclo. Eu trouxe um modelo linear, que ele é mais bacana e mais fácil da gente pegar. Então, se a gente tivesse que dividir 100% do mercado, a gente começa com os inovadores, que são uma parcela bem pequena, são pessoas super diferentes, né, que estão super conectadas nos festivais, às vezes até antes dos festivais, né, os festivais para ela já passou. Então, é uma porcentagem pequena que é muito inovadora. Daí a gente passa para os trendsetters, que são pessoas que veem uma ou outra e falam, pô, isso é legal, acho que eu vou começar a usar. E aí vem, desculpa, falei errado, early adopters. E aí vem o trendsetter, que é o cara que lança a tendência, que é uma celebridade, um artista, etc., que tem todo um trabalho, né, de estilo por trás, mas ele é o cara que vai disseminar a coisa, né? Eles são também uma porcentagem distante da grande massa, mas que influenciam bastante. E a gente cai no mainstream, que, por bom e belo português, é o palco principal. Então, é quando a coisa realmente vira desejo para a grande maioria do público, né? Ela já passou todos os estágios. Muita gente brinca chamando esse ciclo de ciclo do pop, né? Você é hype, depois você vira cult, aí depois você vira celebridade, e aí você vira trash de novo, né? E todo o ciclo recomeça. Hoje em dia, esse processo é bem mais randômico, né? Acontece de forma não tão linear assim. Mas é bacana a gente enxergar, né? Sempre começa numa parcela pequena de pessoas super inovadoras e chega na grande massa. E para a gente entender melhor quem são essas pessoas inovadoras, eu trouxe um trechinho, está em inglês também, não me matem, de um documentário que, assim, super anotem, é um documentário de 15 minutos, está na internet, chama Influencers.
Eu trouxe o trailer para mostrar para vocês. Você tem que jogar na internet Influencers Movie, tá fácil de achar e é bem legal. Então, eu trouxe o trailer para a gente tentar pegar quem são essas pessoas. E, apesar de estar em inglês, ele fala várias palavras-chave, né? Trendsetters, né? Que é lançador de tendência, innovators, inovadores, etc. Felipe? To me, A luz? Ah, o Felipe está rápido agora, né? to me, an influencer is somebody who has a different way of thinking and a different way of expressing themselves. There's a group of people that are really just early adopters that really embrace all forms of culture. Those are the people that everyone else ends up paying attention to, whether it's because they're creative and they invent things or they can recognize what the next thing is. They know that what they're doing is the right thing because they're comfortable in it. Is a person who can take an idea, a brand, a concept, and can bring it to mainstream consciousness. I mean, the first one that comes to mind is Jay-Z. I think in America, probably like the most iconic version of what an influencer is. Most of the new styles and the new sort of trends and things come from the younger creative class. How trends develop and how they are born and how they die. So fast, super, super fast. You look at the influence and the way culture spreads, it usually starts in a certain city. Right now we're in the Lower East Side. And then spreads globally from there. This is where I live, this is where I operate. When you get to a certain place, if someone has helped you get to where you are, you must help identify younger talent and be the mentor for somebody else. Obrigada, Felipe. Passa. Aí. Então, essa é uma ideia, mais ou menos, do fluxo de um processo de tendência, mas, óbvio, como eu contei para vocês, isso é muito mais randômico. A gente tem um cara super inovador que acaba sendo copiado aqui, mas ele não é copiado em outra cidade, então é muito mais randômico as coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas é bem interessante para a gente entender a linha de como a coisa funciona, né? Até cair no palco principal, E às vezes, esse processo é muito rápido. Vou dar um exemplo. As listras, preta e branca. O desfile do Marc Jacobs foi em setembro do ano passado e, na teoria, era uma coleção para estar nas lojas em julho desse ano, né? Eles desfilam com um ano de antecedência. Em dezembro, a gente já estava usando listra e já estava vendendo listra no Bom Retiro também. Então, que é super mainstream, né? Que quem compra lá já é quando está no auge da tendência, já passou super pelos inovadores e já está no varejo, desculpa. Então, foi um processo muito rápido. Então, às vezes existe essa coisa randômica, né? De alguém viu o desfile, achou que aquilo ia pegar, já traduziu, já botou na loja. Então, esse processo é muito mais randômico do que linear hoje, mas vale para a gente ter uma ideia. E falando em fluxo de tendência, eu vou contar para vocês uma novidade em primeiríssima mão, que a gente vai trazer durante a São Paulo Fashion Week. O Flux é um grupo de pessoas inovadoras, influencers, como vocês viram, brasileiros, montado pela equipe da WGSN Brasil. Na São Paulo Fashion Week, a gente vai divulgar o nosso primeiro trabalho juntos, né? Um projeto que está rolando já há alguns meses. Então, aguardem novidades, mas vocês são os primeiros a saber, né, que a gente tem essa rede de pessoas inovadoras, com a qual a gente se reúne mensalmente, mas existe um grupo secreto, aí a gente troca informações de coisas novas que cada um viu dentro da sua área. E é até legal, para fazer um parênteses, quando a gente fala de ser randômico, de olhar diferentes áreas, etc., a gente até fica um pouco, mas tem que estar olhando tudo ao mesmo tempo. Cada um desses fluxers, né, que a gente chamou dentro do grupo Flux, ou cada um desses influencers, tem a sua área de afinidade. Então, não se preocupe, você não precisa estar em todos os lugares ao mesmo tempo, vendo tudo. Às vezes a sua praia é moda, às vezes a sua praia é arquitetura, às vezes a sua praia é arte. Daí até já falei tudo do outro slide. Às vezes a sua praia é pop, a sua praia é música. Então, não tenham essa ansiedade de querer saber tudo de todos, né? É legal você estar de olho em diversas áreas, né, e circular por várias áreas. Afinal, um profissional co-hunter é um cara multidisciplinar, né? É um cara que entende economia, não é um pato, né, em economia, mas tem a sua área de afinidade. Então, cada um, a gente pesquisa diferentes áreas, né, artes, etc. Cada co-hunter dentro da WGSN tem a sua área mais de afinidade, uma galera que curte mais comportamento, uma galera que anda de skate, gosta de música. Então, cada um tem o seu pedaço. E óbvio que essas pessoas diferentes, esses inovadores que a gente tem que rastrear, estão em diferentes lugares, né? As tendências surgem
enfim, geralmente em pontos super inovadores, né? Nova York, Londres, Tóquio, esqueci o outro exemplo. E tudo ao mesmo tempo, né? Do Rio de Janeiro a Portland, tem algumas coisas que vêm de cima para baixo, a gente diria das grandes capitais de moda para cidades do interior, e a gente tem vivido um processo muito interessante de baixo para cima, que é quando a gente tem pequenas províncias ou alguma coisa muito particular de ser produzido. Por exemplo, alguém lembra de uma estampa que chama iCat? Vê se eu vejo cabeças balançando. É uma estampa bem característica da Tailândia, se eu não me engano. Enfim, para o lado da Austrália, Indonésia, Tailândia, para aquele lado. E virou super famosa. A da Azul fez uma coleção, inclusive com coisa para casa. Então, existe também tendências de baixo para cima, quando surge numa cidade pequena. Então, a gente tem que estar rastreando tudo ao mesmo tempo, do Rio de Janeiro a Portland. Mas como estudar tendências? A gente já falou de encontrar padrão, classificar, analisar a recorrência e o fluxo que a coisa acontece. Mas como é que a gente estuda? Tudo começa na necessidade humana, né? Então, a gente começa sobre as necessidades básicas. Eu preciso me vestir, eu preciso comer, eu preciso sair, eu preciso ser social. Aí a gente passa para o segundo passo, que é o contexto social. A sociedade que a gente vive vai acabar influenciando nas suas escolhas, seja pela vontade de pertencer a um grupo. Putz, estou super afim de andar de skate, mas a galera de skate tem o jeito dele de se vestir e tal, e se você quer pertencer àquele grupo, tem toda uma outra coisa que envolve. Então, o contexto social também influencia muito numa tendência. Até, eu vou chegar nisso mais para o final, mas muita gente vem com aquela pergunta, mas qual que é o sapato da temporada? Qual que é a cor da temporada? Vou responder essa pergunta já já. E aí, depois do contexto social, a gente tem as expressões. Então, que são exemplos de uma tendência já realmente na prática. É alguma coisa que a gente faz, a forma com que a gente se expressa, se comunica e o que a gente está fazendo. E essa necessidade, o contexto social e a forma com que a gente faz as coisas é que são a tendência. Então, tendência é um jeito das pessoas responderem às suas próprias necessidades dentro de um certo contexto. E é um conjunto de tendências que forma o movimento da sociedade, ou seja, o caminhar da sociedade. Então, é por isso que aquele gráfico ali está meio dividido, mas ele se encontra no cinza. Então, muita gente vem com aquela pergunta, qual que é o sapato da temporada, qual que é a cor da temporada. Depende da necessidade humana, o contexto social que você se encaixa. Então, a tendência para uma classe social é a tendência para um tipo de consumidor é outra. E até porque a pergunta, qual que é o sapato da temporada, nenhuma marca vai sobreviver vendendo um sapato só, né? Então, a gente sempre tem pelo menos 5 modelos que vão pegar aí por temporada. Então, esse gráfico assim, é uma pegada super importante para a gente entender, olha, nossa, cheguei na tendência da temporada. Não é bem assim, né? Então, é um mix, é um conjunto de tendências que forma, né, um movimento social que forma uma sociedade. E agora que a gente falou de tudo isso, vamos pensar num exemplo na prática. Eu peguei um bem voltado para comportamento. Imagina você fazendo aula de ginástica embaixo do MASP, ou na Praça do Sol, na Vila Madalena, no Parque do Ibirapuera. Então, essa foi a ideia de uma academia em Nova York, que chama Kiwi Sweat. E a ideia é que você paga por aula, e cada aula você recebe a informação de onde vai ser. Então, a aula de corrida, a aula de bike, vai ser na margem do Rio Hudson, ela não vai ser na academia. Eu pessoalmente, vim em Nova York, gente, na Quinta Avenida, mais lá para downtown, né, no sul da cidade, andando com aquele cinto de peso na cintura, aí anda e faz agachamento, um grupão de gente. E a ideia é que você quer se relacionar melhor com a sociedade, né? Então, essa experiência da academia outdoor, né? Enfim, fora da academia, é muito criar outra experiência e você redescobrir a sua cidade. E muita gente descobriu pontos em Nova York que não conhecia, encontrou uma forma diferente de lidar com a sociedade. Uma outra coisa interessante, um projeto que chama Dekboring, da Holanda, que é de uma jornalista, já vou chegar no nome dela, e a ideia é que você emprestava ou o seu terraço ou o seu terra, então ela pegou lugares que estavam, entre aspas, abandonados, ainda sem uso, para refazer ele com hortas, enfim, para você plantar alguma coisa. Eles incentivavam e assessoravam a comunidade, escola, escritório, etc., a ter essa atitude. A pesquisadora, que é a N... Ai, gente, não sei pronunciar esse nome. Entenderam? Esse é o nome dela.
Ela foi a idealizadora do projeto, e a ideia veio quando ela leu uma pesquisa falando quanto a comida viaja até chegar no prato, né, na Holanda, que é um país super pequeno, enfim, a Europa, eles não estão muito perto ali de rotas de transporte, então ela ficou abismada com o tempo que a comida viaja até chegar no seu prato. Então, ela criou esse projeto de incentivo e foi abraçado por várias empresas, enfim, por várias comunidades bacanas. E quem disse também que uma pintura de uma árvore não pode ajudar a purificar o ar, né? Esse cara é o Andreco, ele é um italiano, se eu não me engano, que fez um projeto em Bolonha, e essa tinta que ele usa absorve o monóxido de nitrogênio, que é a poluição. E é muito bacana porque o projeto, a obra chama Philosophical Tree, e faz parte de um projeto que chama Frontier Project, que incentiva novas formas de arte na rua. Então, é bem, bem bacana. Chegando no Brasil, a gente tem uma ação da Coca-Cola com a Oi para oferecer internet de graça em vários pontos. Isso começou na Rocinha e numa praça, que eu vou colar o nome, Praça Sans Pena, no Rio de Janeiro. E hoje ele já tem mais de 30 pontos. A ideia é chegar em 50 ainda até a Copa. E eles escolheram pontos bem específicos, onde a gente tinha uma grande circulação de jovens, muita gente conectada no celular. Outro projeto bacana é o Meu Rio, que é um movimento democrático e apartidário que reúne cariocas que acham que, juntos, eles podem fazer mais coisas pelo Rio de Janeiro, tanto controlar como sugerir novas coisas. Um dos mais famosos projetos também nessa linha é o da jornalista Natália Garcia. Esse projeto é super famoso, né? Quem não conhece, vale dar uma olhada na internet. É motivo de muito orgulho, né? A Natália já ganhou, enfim, vários prêmios. E desse projeto dela, Cidade para Pessoas, ela tem um blog também. Já saíram várias ideias de como melhorar as cidades brasileiras. E a ideia começou em estudar as cidades projetadas pelo dinamarquês Jan. O Jan foi quem projetou Copenhague. Copenhague, a galera anda de bicicleta, enfim, tem um sistema de qualidade de vida muito bacana, né? Cidades para pessoas, né? Não para deixar a gente maluco. E o mais conhecido de todos, eu acho que foi o do Itaú, né? Com as bicicletas. O Barclays fez uma ação bem similar em 2010 em Londres, e o Bike Rio ficou super famoso, né? As bicicletinhas laranjas do Itaú, enfim, que tem uma parceria com a prefeitura para promover a melhor mobilidade das pessoas, enfim, solução de transporte. E o que as pessoas querem, né? À medida que a gente vê esses exemplos, essas coisas, essas expressões acontecendo, você começa a se perguntar o que as pessoas querem com tudo isso, né? Elas querem dividir e elas querem pertencer. Elas querem dividir experiências, seja na rede social, seja andando de bicicleta com seus amigos, enfim, elas querem pertencer. Elas também querem criar e personalizar. Então, elas querem criar coisas para a sociedade, serem provedoras de soluções. E, mais do que tudo, né, elas querem viver e não sobreviver nas cidades, né? Em qual cenário elas querem que isso aconteça? Nas redes comunitárias, né, porque o senso de comunidade sempre existiu, mas agora com as redes sociais tem uma coisa de vamos fazer juntos, vamos mobilizar 1 milhão de pessoas. Então, esse senso de comunidade foi aguçado na internet. Tem muito de empoderamento aí, né? Essa consciência de poder fazer uma coisa pontual e estar fazendo muito mais pelo mundo, ou seja, pela sociedade. E essa geração, a galera que nasceu na internet, é uma geração que precisa ver acontecendo. E mais do que isso, é uma geração que quer fazer acontecer. E se tiver uma marca que ajudar elas a fazerem acontecer, pô, melhor ainda, né? É aquela marca que está me provendo isso. A gente também está sofrendo micro-revoluções, vamos dizer assim. A gente não espera vir do governo ou espera vir do síndico do seu prédio, ou você espera... Enfim, a gente não espera, a gente vai lá e faz. Pô, eu preciso buscar uma forma melhor de eu ir para o meu trabalho e pegar menos trânsito. Então, você tem que encontrar a sua forma de fazer acontecer. E a gente vive uma realidade randômica, as coisas surgem, ideias, formas de aprendizado hoje é muito mais pluri do que você aprender só nos livros, muito pelo contrário. A gente aprende em diferentes lugares, o conhecimento é muito pluri. E é assim que assim, na prática, a gente vai vendo aqui o Novos Urbanos, que é um movimento que a gente identificou há uns 8 meses, quase 1 ano atrás, mas só para vocês entenderem como, olha como a coisa vai fazendo sentido e o que tudo isso pipocando em diferentes lugares quer dizer. O Novos Urbanos tem muito a ver com as pessoas quererem se relacionar de outra forma com a cidade que elas vivem, então elas tomam para si
a responsabilidade, ou seria o prazer, de fazer diferente, seja na coleta de lixo do seu bairro, seja na forma com que você faz academia, né, seja o parque que você não ia, que você resolve descobrir. Eu nunca fiz piquenique no parque. Nos últimos 6 meses, eu fui 4 vezes. Eu nunca tinha ido. Você começa a descobrir novas coisas. E é interessante entender esse movimento, porque a gente parte para aquela outra pergunta, né? Como é que a gente se comunica com essas pessoas? Como é que eu vou vender roupa para essas pessoas? Né? Como eu vou fazer publicidade para essas pessoas? E esse é o importante de você entender tendências. Porque se há 1 ano atrás, isso eu sou muito orgulhosa de dizer, que saiu uma matéria na WGSN há 1 ano e meio atrás, falando sobre os jovens brasileiros e como estava para explodir nos próximos 12 meses. E aconteceram as manifestações logo no início desse ano. Então, você está um passo à frente, você entender tendências, essa é a pegada. E aí a gente volta botando esse exemplo dentro do que a gente estudou, né, da forma como estudar tendências. Vocês estão reparando bem nas cores, né? Human needs, o contexto social. Olha como isso fica. A necessidade humana, deixa eu virar para cá, de viver e não sobreviver, né? Qual que é o contexto social? O contexto de empoderamento, de micro-revoluções nas redes sociais. Qual é a expressão disso? Todos esses exemplos que eu dei para vocês, o deckboring, o bike hill, etc. E a gente chamou essa tendência de novos urbanos. É assim que você pega as coisas e coloca elas juntas, né? E por que, de novo, está conectado nas tendências? Eu volto para aquela pergunta que eu abri a palestra perguntando para vocês. A gente não enxerga mais fronteira entre o velho e o novo. Não é estranho você estar viajando, fazendo um mochilão e cruzar com um cara de 80 anos que também está de jeans e de mochila fazendo uma viagem pelo mundo. Não é nem um pouco estranho. Também não é estranho você encontrar um jovem que tem a agenda mais tomada que a da sua mãe. O cara tem coisas para fazer o dia inteiro, assim, e achar tempo para fazer livre, para fazer qualquer outra coisa. Tem muita criança já com agenda de adulto, né? Então, tem os velhos adultos, as crianças adultas, os velhos jovens, enfim, somos todos gente do século XXI. Então, é muito importante você estar esse passo à frente para entender como se comunicar. Eu vou mostrar um vídeo para vocês. Eu tentei abrir no YouTube, porque o YouTube tem legenda. Tem meu e-mail no final da palestra. Quem quiser, é só me mandar um e-mail, que eu passo o link do YouTube, que tem o vídeo com legenda. Ele está sem legenda, mas é muito bacana, que ele é meio assustador. Assim. Então, eu quero ver a reação de vocês. Felipe? If you work in marketing, you better start upping your game. Because you haven't seen anything like us yet. In just 10 years from now, we'll be buying and influencing buying in ways that will confound you. We won't just watch your ads, we'll expect smart, tailored content based on our social graphs. Tailored? For me. 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 And me. We want to interact with it as we watch it, not just with touch, but with voice, with gesture, with intent. You better embed everything that is featured with additional information, social APIs, and e-commerce functionality. And we mean everything. 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 The car, the skirt, the hotel, the app. Because we expect to double tap on anything to get more information. Don't worry. You'll offset the cost by on-selling any leads to those data aggregator type companies. We'll spread it through our networks and co-create with you. And when we do buy, there are normally more of us than there are of you. We can change your business in one trade, as long as the deal is on. Augmented reality will be the new reality. AR apps will almost function like special skills to help us navigate reality more effectively. You wait and see what the iPhone of 2021 looks like. The clue is in the name. And you better get used to paying us. Our browsing, influencing and purchasing data will make some of us pretty rich. But don't overstep the mark, otherwise we'll block you. Mass blocks kill brands overnight and keep you up all night. So if you work in marketing, you better start upping your game. Because you haven't seen anything like us yet. Obrigada, Felipe. Bom, vou resumir rapidinho o vídeo. Então, é um bando de criança muito legal falando que se você trabalha em marketing, é melhor você subir o nível do teu jogo, porque você não viu nada que nem eles antes, né? Daqui 10 anos, quem está no mercado de consumo vão ser eles, e eles esperam
todas as informações possíveis que vier com o produto. Eu não quero uma propaganda que eu só assista, eu quero tocar, eu quero ver. E, no final, até ela fecha falando, espera só para ver como é que o iPhone de 2021 vai ser. Então, é muito doido. Essa é a galera que vai consumir daqui a 10 anos. Se vocês estão estudando agora e criando coleções, se prepara, que é para eles. São eles que vão comprar, né? Então, é muito doido. Esse vídeo é muito bacana, né? Está no YouTube. Então, esse slide é do Google Voice, que é um lançamento recente do Google, né? Que está em pesquisa ainda para sair. Em alguns lugares, eu acho até que já foi lançado. Então, essa coisa de você interagir 100%. É para essas pessoas, que é por isso que a gente tem que estar um passo na frente, né? Por isso que a gente tem que entender tendência. Porque daqui a 10 anos, parece uma infinidade. Mas não, né? Num planejamento de marca, a coisa está ali, né? Você tem que pensar nesse consumidor que vai estar lá na frente e já começar a entender ele desde já. O Google Voice é um dispositivo novo do Google e faz muito relação assim, Kinect mudou a forma que a gente joga videogame, o Wii também mudou a forma com que a gente joga videogame e muita coisa ainda vai mudar o que a gente conhece hoje. Aquele jargão de eu sou mais barato, eu sou melhor, etc. Hoje, facilmente, você desmente isso com um clique. Não, você não tem o melhor preço. Eu estou vendo aqui na loja, né, que você não tem o melhor preço. Eu cubro a oferta. Mas chega uma hora que o consumidor está cansado de ouvir aquilo. Né? Eu tenho o melhor preço, a minha oferta é imbatível. Então, você precisa melhorar a qualidade do seu jogo. Não me assustaria dizer se o Zé da Pipoca da minha rua aparecesse postando no Instagram, a pipoca quentinha saiu, todo mundo curte, você desce e pode... Pô, minha mãe não deixou dinheiro. Não tem problema, você paga aqui no aplicativo da Cielo. E a ideia não é impossível. Basta que o iPhone e essa atitude se torne popular o suficiente, porque não é impossível. A palavra celular quase não existe. Todo mundo tem smartphone. Né? Então, isso é uma realidade possível e eu acredito que esteja muito próxima. Né? Então, para a gente fechar, eu vou convidar vocês a responderem algumas perguntas, né, e abrirem o mindset de vocês. Vocês sabem quem consome a sua marca, ou você sabe quem você quer que consuma a sua marca, né? Quem é essa pessoa? O que essas pessoas gostam de ouvir, assistir? O que elas gostam de fazer? O que elas fazem no tempo livre delas, além de comprar da sua marca? E aqueles que não consomem, mas poderiam consumir. Você sabe quem são essas pessoas? O que inspira essas pessoas? Como ter uma equipe criativa, né? Como tornar a sua equipe, ou ser criativa, ou tornar a sua equipe mais criativa. Qual que é a melhor forma de se comunicar nas redes sociais, né? Que é o mais low budget, né? De custo baixo, mas é uma forma de você interagir com seus consumidores. Né? Qual que é a melhor forma de fazer isso? O que o seu cliente quer, né? O que a sua consumidora quer? Como trazer inovação para o seu negócio? E como construir uma marca alinhada com as tendências de comportamento, né? Como construir uma marca hoje, pensando nesses caras que vão consumir, vamos falar, menos de 10, 8 anos. E aí eu convido vocês à deriva etnográfica, que é uma coisa muito interessante. Pensa no caminho, o lugar que você vai todo dia. Você vai para a faculdade todo dia, ou você vai para, sei lá, escola, aula de inglês, alguma coisa que você faça todo dia. Faz um caminho diferente. Senta num lugar diferente do ônibus, pega outro vagão do metrô, observa as pessoas, vai numa loja, cumprimenta o cara do café, entender o comportamento das pessoas, como as pessoas reagem a você e ficar de olhos e ouvidos bem abertos. A deriva. E, para fechar, eu quero dizer para vocês que co-hunting hoje é uma profissão, mas amanhã é uma habilidade. Eu não tenho a menor dúvida que o cara que pesquisa... Tem muita empresa que agora tem o cargo de pesquisador de tendência, mas eu não tenho a menor dúvida que esse vai ser um trabalho geral. Não é à toa que eu estou aqui, eu trabalho no marketing e relações públicas falando de co-hunting para vocês. Né? André, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. E aqui vocês têm todos os meus contatos. Obrigada. Deixa aí. Daqui a pouco eu... em algum momento. Obrigada. Deixa eu pegar o sentido. Larissa, muito obrigada. Ótimo ouvir, com tantas inquietações, né? Eu acho que algumas das perguntas que a Clarissa nos coloca, hoje, a segunda mesa redonda também vai ter algumas discussões que acho que nos permitem avaliar ou tentar refletir
né, a respeito dessas colocações também. Super obrigada, muito instigante, né, tudo isso. Eu gostaria, então, de chamar a nossa primeira mesa redonda, que vai discutir a questão da moda e arte. Coloca óculos, tira óculos. Né? A mesa redonda chama-se A Moda Está na Arte, né? Já vem com essa interrogação. E os participantes eu ainda não encontrei visualmente. Vamos ver o Alfonso Luz. Já está aqui? Ah, eles estão numa salinha. Antes, tem só um sorteiozinho de um dos nossos patrocinadores, que é a Puma, que a cada palestra a gente vai sortear um brindezinho para vocês. Oba! Espero que todos tenham o papelzinho, né? Tira você. Ó, mas guardem o papelzinho que a cada palestra tem um sorteio, tá? Então, o grande Felizardo é Marcela 3201. Tem que ser rápido, Marcela, senão você perde. Olha o número, Marcela. Marcela 3201. Como é você? E você perdeu o papel? Ai, Marcela, que coisa feia. Acredito na Marcela, gente? Ó, você teve o aval. Desculpa. Tá. Marcela sempre pede o papel. Mas guardem aí, gente, que cada palestra vai ter... Aí eu só te peço que você faça, então, no final eu trago para você, porque eu não sei se eu vou estar em todas. Ah, tá bom. Você quer que chamam já os meninos, então? Vamos, né? Então, Pelo... eu vou lá chamar os meninos. Eu até abrir para perguntas. Você vai ficar aqui? Cinco minutos? Né? Tem alguma pergunta aqui para a Clarissa? Vamos aproveitar esse tempinho? Sejam bonzinhos. Vixe, calma, acho que ele... Você vai levar o... Clarissa, você Quer pode levar... passar o seu contato de novo? Passo, claro. Peraí. Ixi. Peraí. Ah, meu Deus. Alguma pergunta? Deixa eu ver. Oi. Ai, quer falar no microfone? Que acho que eles estão gravando. Joga o meu slide lá, só para o pessoal anotar o e-mail, que eu tirei meio rápido. Aí, pronto. Oi, boa tarde. Ai, meu nome é Jairo, eu já sou formado em moda e a minha pergunta é o seguinte. Eu, quando fiz a faculdade de moda, eu queria ser estilista, como todo mundo que está aqui, eu acho. E o mercado é meio difícil. Eu queria saber o que o WGSN pensa de profissão da área de moda, como que tá? Porque estilista já está saturado, eu acho, né? Olha, eu vou te dar minha opinião como Clarissa, não como WGSN, tá? Porque acho que a gente não levantou isso para discutir lá dentro. Eu acho que a gente tem que seguir o que a gente gosta, né? O mercado, todos os mercados são um pouco saturados, sabe? Eu ouço isso das minhas amigas que estão estudando para passar na OAB, da galera que está fazendo medicina e está achando um absurdo fazer 10 anos de faculdade. Então, o que eu acho é que você tem que descobrir o seu talento, né? Descobrir se o teu negócio é feminino, se é masculino, se é calçados e procurar trilhar o seu caminho ali. Eu não diria desista, porque eu trabalhava em banco. E olha como a vida dá voltas, né? Então, acho que a gente tem que muito ir atrás, tanto do que a gente gosta, quanto para o que a gente tem talento. E não desistir de verdade, né? Procurar projetos bacanas, empresas bacanas. Com quem você tem afinidade, você tem que se juntar. Tá bom? E, Clarice, existe alguma... desculpa. Imagina que não, aproveitando a pergunta dele, existe alguma tendência de profissões para... Quem é formado em moda? Tipo, você falou... Formado em moda, eu acho que não. O que a gente viu de tendência de comportamento nos últimos anos, assim, como a escolha de curso antes era medicina, direito, eram coisas muito fechadas. Hoje, a gama de cursos, de possibilidades é muito maior. A própria engenharia tinha uma, agora tem, sei lá, 20. Né? Então, acho que hoje a escolha para as faculdades de arte é muito maior do que era anteriormente. Não que isso seja uma tendência, mas eu acho que as pessoas têm mais liberdade de escolha e têm um leque maior. Mas tem muito advogado virando artista, né? Enfim, bancário virando counter, enfim, por aí vai. Então, acho que existe, sim, uma tendência desse lado um pouco mais artístico da coisa que era fechado antes. Tinha alguém com alguma pergunta do lado de cá? Tinha? Quem é? Ah, eu vi uma voz. Era a voz de homem. Era você?
Abre seu coração, diga. Vou levar o microfone para essa pergunta tornar-se pública. Apresentação? Não posso. Olha, mas o André está filmando, né? Hã? O André está filmando aqui. Mas aí a gente conversa. André fala, sabe. Você pergunta para minha chefe. Não veio, não sou eu. Não, eu acho que talvez seja um pouco difícil, mas dá para a gente fazer alguma coisa assim para dividir com vocês. O André tem o e-mail de todo mundo? Tem. Tem? Então a gente vê alguma coisa, nem que seja uma pílula de conteúdo para todos vocês receberem, tá bom? E eu acho que o André também está preparando uma edição, por isso que está sendo gravado com alguns momentos, né, da fala. Agora vai ter que me ver de novo. Bom, com todas as questões que você deixou, nós vamos querer ver muitas vezes, né? Até para tentar estabelecer alguma resposta. Deixa eu tirar isso aqui. Espera aí. Clarissa, espera aí que tem uma pergunta aqui. Todo mundo anotou? Posso tirar? Tirar? Então tá, então não tira não. Clarissa. Oi. Oi. Eu queria saber como você saiu do banco e virou Foi parar lá. comandante. Putz, é engraçado. Eu sempre gostei de moda, mas no sentido de business mesmo. E eu estava muito infeliz depois de voltar. O banco me mandou para Nova York. Quando eu voltei, eu estava muito infeliz. E aí as minhas amigas falaram, não é possível, nem em Nova York, com todas as contas pagas pelo banco, você está feliz, tem alguma coisa de errado. E aí ela comentou do WG, eu comecei a pesquisar na internet. E, coincidentemente, na semana que eu mandei o e-mail, eles estavam com uma vaga na área comercial. E como eu tinha vindo de banco, eu entrei na vaga comercial e o resto é história há 3 anos atrás. Obrigada. Gente, muito obrigada. André, obrigada, Clarissa. Obrigada. Pronto, né? Então, vamos formar nossa primeira mesa redonda, que vai tratar, a moda está na arte, né? O Alfonso Luz. Vou chamando os nossos convidados para compor a nossa mesa. Ainda não chegou? Está perdido, mas já chega até aqui. Então tá, se o Afonso está chegando, a Alexandra fará. Opa, está aqui. Obrigada, Alexandra. O Evilásio Miranda e a Carla Giroto. Tudo bom? Prazer. Eu finalmente te conhecer. Tudo bom? Oi, de evento em evento. Ih, que saudade, cara. Bem você. Se vocês preferirem, a gente vai manter aqueles 10 minutos, né, de fala, né? Tá bom. E aí depois cada um se mexe na fala do outro. Afonso. Bem-vindo. Obrigada. Oi. Bom? Bem? Oi. Nós podemos manter a ordem? Está chegando, quer respirar um pouquinho? Comece por mim. Alexandra, podemos começar? Pode. Então, tá bom. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. A gente estabeleceu a... Está funcionando? Microfone. Para esse. Nós estabelecemos o seguinte funcionamento. 10 minutinhos para cada um de fala, para colocar um pouco a sua visão a respeito do nosso tema de mesa e depois uma discussão abrindo para um debate ou considerações de vocês também para a gente aproveitar, né, para crescer essa possibilidade de diálogo, tá bom? Então, vamos começar com a Alexandra Fará e depois a gente vai dando continuidade. Obrigada. Boa tarde, galera. Quem está aqui é jornalista ou é estilista? O que vocês são? Jornalista?
Estudante de moda. Só? Tem de tudo. Stylist, mas eu queria saber o que tem mais. Eu acho que está misturado, né? Bom, tudo é misturado hoje. Eu também sou misturada. Sou jornalista com especialização em moda. E eu fiz, durante alguns anos, um festival de cinema chamado Film Fashion, que foi o primeiro festival de cinema e moda do mundo. Então, e eu fui correspondente em Nova York. Eu lembro que uma vez eu fui no Costume Institute, que é o departamento de moda do Metropolitan, e eu falei com um curador que ele até morreu, ele chama Richard, não sei se você lembra dele, Kátia. E foi a primeira pergunta, eu lembro que foi a minha grande entrevista que eu fiz, minha primeira grande entrevista que eu fiz sobre moda, eu tremia em inglês, e a minha primeira pergunta para ele foi: moda é arte? Porque para você chegar no Costume Institute, você tem que passar dentro de todas as galerias do Egito, de tudo lá no Metropolitan, né? E aí eu fui passando, eu falei, meu Deus, e a moda lá no fundo, antigamente era lá embaixo, o Costume Institute, que foi um princípio de um museu de moda fundado, ou pelo menos animado, pela Diana Vreeland, aquela editora de moda mais importante de todos os tempos, que trabalhou na Harper's Bazaar e na Vogue. Bom, então, você vê que, no meu caso específico, eu também misturo tudo. E hoje a gente está dentro de um museu, participando de uma semana de desfiles, né? Então, de moda, a moda, no meu ponto de vista, está assim na arte, e a arte está na moda, e nós todos estamos em todos os lugares. Porque eu acho que essa coisa de que você é isso, você é aquilo, não existe mais no mundo e também não existe mais na moda. Eu acho que a moda nada mais é do que uma representação do que existe na sociedade de uma maneira geral. Moda é cultura. Moda é comércio, moda é criação, moda é arte aplicada, mas eu não sei se moda necessariamente é uma arte eterna. Eu tenho um amigo meu que me falou o seguinte: comida congelada é mais é menos atemporal que uma roupa, né? Porque a comida você pode pegar, preparar e congelar. A roupa, acabou a moda, acabou a roupa. Você não tem como reciclar, e a gente tem um grande problema no mundo, que isso não é nada artístico, que é a sobra e a quebra de coleções. Isso é o grande problema da humanidade hoje. A indústria têxtil, ao contrário da indústria da arte, é uma indústria que suja muito o planeta e que é de uma imensa responsabilidade nossa criar o que é verdadeiramente novo. Eu acho que, não sei se verdadeiramente novo está na passarela, como já esteve antigamente, né? Só na passarela. Acho que hoje o verdadeiramente novo está em todos os lugares e é o mix de tudo. Acho que o que a gente sente na rua de movimentações horizontais, sem uma liderança específica, a gente sente na moda também. E acho que na arte também, né? Eu estava perguntando para um curador amigo meu, quem é o grande nome da arte na primeira década dos anos 2000? Na arte brasileira, né? Aí todo mundo, ninguém sabe direito, assim, obviamente ninguém, o grande público, eu, não sabe quem é o grande nome da moda brasileira nos anos 2000, né? Vocês sabem? Se alguém chuta? Então, assim, tá complicada a coisa, no sentido de que todos os valores e tudo que a gente aprendeu a como analisar o mundo, hoje já não é mais assim. Eu acho que a força de um conjunto é mais forte do que a força de uma pessoa só. E aí é isso. Então, assim, eu acho, bom, falando especificamente de se arte é moda e moda é arte, eu acho que as duas indústrias, ou os dois mercados, ou as duas expressões humanas se aproximam e uma precisa da outra. Eu acho que a moda tenta sair do seu pedestal e se espalhar pela cidade, pelas galerias e por todos os lugares. Então, acho que a moda vai, sim, atrás da arte. E a arte também, junto com a moda, a gente tem aqui Carla Giroto e várias outras pessoas que da nossa geração, que é o começo dos anos 2000, por exemplo, o Adriano Costa, que fazia camiseta, mas sempre teve uma vertente com arte, e hoje é um dos artistas mais prestigiados dessa geração novíssima da segunda década dos anos 2000. Então, as coisas vão se relacionando. Eu acho que tem alguns livros de forma clássica que mostram as roupas, né, o impressionismo da Dior, que mostram como as roupas se inspiraram nos quadros clássicos, mas eu queria dar para vocês, nesse começo, uma visão mais ampla de como é que eu penso o mundo, que eu acho que para você entender uma questão específica, você tem que saber como é que o mundo inteiro está hoje. Então, é isso. Obrigada. Ótimo, várias questões aqui, né?
E ótima definição também da gente pensar que moda né, tão... Uma parte. E, gente, eu queria depois sortear, Cátia, tem que ver como, os meus catálogos do festival. Que eu trouxe para vocês para sortear. E no final, hoje, para quem só se interessar. Se nós pudermos colocar nosso nominho também, né? Te dou, imagina. É isso aí. Vamos manter a ordem da Alessandra para cá, pode ser? Que tal? Opa. Boa tarde, gente. Eu sou o Evilásio, eu sou gerente de moda e design da ABIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil de Confecção. E que nem a Lê, meu background também é bem múltiplo, é bem misturado. Na verdade, minha formação é em Relações Internacionais, pela Universidade de Brasília. E depois eu fiz, enfim, diversos cursos de comércio exterior. E depois que eu comecei a enveredar pela moda, estudei no IFM de Paris, no FIT de Nova York, no Bunka, de Tóquio, e fui também, enfim, adquirindo alguma experiência ao longo da vida, mas o meu foco é bem mais de business do que, enfim, de criação ou de comunicação. E eu queria começar falando um pouco sobre esse tema, indo para um viés um pouco diferente do da Lê, porque eu prefiro acreditar que não. Eu prefiro acreditar que a moda e a arte elas se encontram em alguns momentos, mas que como vocês são todos super jovens e eu imagino que a maioria está começando uma carreira, está começando uma história agora, eu prefiro talvez tratar de uma outra forma. Porque quando a gente entende que a moda é arte e parte desse princípio, a gente se conecta muito mais com nós mesmos, né? Se eu, estilista, me considero um artista, eu vou produzir aquilo que eu quero, aquilo que eu estou sentindo, o que não deixa de ser verdade também quando a gente fala de mercado, mas quando a gente trata a moda como mercado, como produto, a gente se conecta com o consumidor, né? E eu prefiro que vocês saiam daqui querendo se conectar com o consumidor. A gente teve agora diversos insights sobre quem que é esse novo consumidor, sobre o que ele deseja, sobre o que ele aspira. E a gente, como estilista, como empresário, enfim, como atores dentro desse mercado de moda, nós também fazemos parte desse mundo de consumidores. Então, muitas vezes, aquilo que a gente deseja, que a gente quer, a gente encontra espelhos. Eu acho mais interessante que novos estilistas, e eu tenho trabalhado bastante com novos criadores, a gente tem um projeto em parceria com o André Hidalgo, uma casa de criadores que se chamava Ponto Zero, agora se chama B2B, que é uma incubadora de novos estilistas. A gente nunca vai conseguir tirar do estilista esse desejo de produzir uma coisa única, uma coisa própria. Aquilo está muito inerente a ele. O que a gente precisa fomentar no estilista e nessa nova geração, e eu fico feliz de ver que diversas pessoas que estão surgindo nessa nova geração já têm essa cabeça, o que a gente precisa fomentar é a veia de negócios, é a veia de entender que a moda é um mercado que precisa se pagar, que precisa gerar fluxo, que mais do que um exercício de criatividade ou de brilhantismo numa passarela, a moda precisa chegar até o consumidor. A moda precisa ser comprada por um comprador de uma multimarca ou precisa ser colocada numa plataforma online, sua ou de outras pessoas, e ela precisa gerar alguma coisa nesse consumidor que a gente precisa conhecer. É óbvio que a arte também gera isso, mas gera isso numa perspectiva muito mais limitada, porque para uma pessoa se conectar, primeiro para uma pessoa ter acesso à arte, é um processo muito mais que requer uma educação, eu digo uma educação não formal, mas uma maturidade muito maior de um consumidor, enquanto se você tem um produto que se liga diretamente a esse consumidor, você tem esse caminho, você tem um atalho dentro desse caminho. Mais uma vez, eu acho que existe tudo, existe todo o espectro. Existe a moda arte, a moda super autoral, a moda que é super inacessível em termos de produto, e ela é válida também, mas se eu tiver que deixar um recado aqui para vocês essa tarde, é que a moda é muito mais um negócio que precisa se sustentar, que precisa girar, que precisa estar ligada a matéria-prima disponível, que precisa estar ligada à mão de obra disponível e que precisa estar ligada à vontade do consumidor de consumir aquele produto. É isso, gente. Obrigado. Obrigada, Evilásio. Carla, vou passar a palavra para você. E acho que não existe discussão
de moda e arte que não tenha seu nome, suas coleções, seus desfiles, né, presente. Obrigada pela presença. Obrigada a vocês todos pela presença. Boa tarde, eu sou a Carla Girotto, sou originalmente estilista, em plena formação e transformação de novos territórios de existência hoje, já que, como estilista, já faz um tempo que eu não tenho atuação. Eu fiquei pensando muito, essa pergunta já foi feita para mim ao longo da minha vida muitas vezes. Se moda é arte, eu já respondi de muitas formas, mas sempre pela negativa. E aqui, mais uma vez, eu vou reiterar, a moda não é arte, justamente porque usa de outras ferramentas para falar de formação de mundo, de desejo, de visualidade, etc. e tal. Então, quando a gente entra no ateliê de um artista e você entra no ateliê de um estilista, as ferramentas são muito diversas e a coisa que se deriva dali também é diversa e cada um tem seu mecanismo de ação no mundo. Só que ambas estão, não só ambas, né? Acho que a Alexandra já falou, eu não vou nem repetir, porque é processo que já vem vindo construindo aqui nessa mesa. Mas, assim, tudo nasce no mesmo lugar, as coisas estão em formação, e dependendo do canal, para onde você canaliza, você vai ter um derivativo. Então, moda é moda, arte é arte. Dito isso, eu quero falar de algumas coisas que eu acho importante para esse tipo de discussão, ainda mais para esse tipo de público que, primordialmente, dá para ver que vocês são estudantes, vocês estão começando uma carreira ou pensando em iniciar uma carreira em moda e tal. E aí eu vou retomar duas coisas. A primeira delas, que o Evilásio falou, a moda como negócio. E depois eu vou falar um pouco do que a Alexandra falou, de processualidade, de como as coisas estão todas, não tem dentro, não tem fora, não tem. O mundo já é uma coisa que é difícil você entender o eu e o outro, e como distanciar essas coisas e formar um território que, para a moda e para os estilistas, as pessoas chamam muito de identidade, território, identidade, etc. e tal. Bom, voltando agora para a primeira coisa, que é a moda como negócio, eu penso o seguinte: justamente porque a gente lida com o lado comercial o tempo inteiro, a gente lida com coleções, isso deriva em produtos e é pautado por esse pensamento o tempo inteiro, o nosso fazer de estilista. Eu acho que é primordial que a gente entenda que é um negócio, mas que esse negócio ele não capture o que é o mais precioso do fazer moda, que é o processo criativo. Porque quando você simplesmente entende que é comercial e você começa a lidar somente com esse outro lado, você vira uma criação capturada, quer dizer, vira uma criação já manipulada e pensada só para o mercado. E aí é um perigo, e esse perigo, se a gente pensar na moda no Brasil nos últimos anos, a gente tem visto esse perigo se consolidar, porque muitos estilistas que tentaram, inclusive eu, que tentaram lidar com esse mercado e fazer de uma maneira que fazer da sua criatividade, do seu processo criativo, fazer disso um negócio e pensar que o mercado exigia isso, a coisa não foi adiante. A gente não teve simplesmente a criação ela não foi maior que isso. Então, o que eu acho? Acho muito importante a gente ter uma retomada de processo criativo no fazer moda. E isso não significa em detrimento a negócio, a mercado, a nada disso. Significa, sim, se imbuir das ferramentas de processos e de processos criativos e, com isso, construir um território que seja verdadeiro, que seja consistente e que seja muito, muito, muito próximo daquilo que você acredita como seu processo. Eu escrevi umas coisas aqui, eu vou retomar, tá? Enfim, tudo isso para dizer que, quando a gente tudo isso para dizer que é muito importante que a gente não se deixe entender e capturar por uma coisa que é
que engessa esse processo. Eu acho que aqui o meu papel nessa mesa é um pouco falar disso, é entender e fazer vocês entenderem que existe sim negócio, é super importante, mas eu vejo que a moda brasileira hoje precisa muito disso. Se a gente for olhar o que aconteceu nos últimos tempos, se a gente for olhar os próprios desfiles, o que a gente está vendo, são estéreis, estão muito falando de uma mesma coisa, estão muito vinculados a essa preocupação de vender, de vender, de vender. E aí a gente começa a entender que onde está o processo disso tudo? Onde está o papel do estilista? Onde está o papel do criador? E a gente tem uma atuação nisso. A gente criou um território nisso, e é nosso papel tomar esse território e falar, não, a gente sabe como fazer, e eu acho que criação é um risco, e criação vende. Criação, criatividade vende. Vi de grandes empresas. A Apple hoje é a maior empresa do mundo e trabalha com criatividade. Eles não fazem produtos que não passam pelo design, eles não fazem produtos cuja função não esteja altamente potencializada e potencializador de design e de funcionalidade. Então, é pensar qual é o papel do criador. O papel do criador, então, é não estar vinculado à economia, não estar vinculado ao mercado. Pelo contrário, o papel do criador, além de criar bons produtos, é criar um território de mercado, um território que ainda não existe, de um mercado que também não existe. Então, nesse sentido, que eu acho muito importante a gente pensar que mercado é esse. Não é o mercado que já existe, é o mercado que ainda vai existir. Porque se a gente está pensando uma moda que ainda não existe, uma moda que ainda vai existir, esse mercado também está sendo criado junto. E aí que eu considero que o campo de ação, ele nunca pode ser estéril. Ele tem que, ao mesmo tempo que eu produzo uma ação, ele tem que me devolver na mesma medida, e eu, nesse fluxo e nessa potência de recebimento de informações e de sinais, tenho que devolver para esse campo. Isso, campo de ação, você pode entender consumidor, mercado, seu vizinho, dono da padaria, todo mundo está ligado em moda, todo mundo está ligado no que está acontecendo, não tem mais ninguém desconectado de informação e de qualquer coisa que esteja no mundo. É com esse todo mundo que a gente está falando. E aí eu vou me vincular um pouquinho com a fala da Alexandra e vou terminar, já que eu acho que já passou o tempo. Que assim, quando ela fala que... esqueci, gente. Esqueci mesmo. Não, mas era uma coisa tão legal para falar disso, que está todo mundo ligado o tempo inteiro e tal. Mas não era só isso, não. Perdi o fio da meada, perdi o fio do pensamento. Mas acho que é esse, o recado é esse. O meu recado é esse, gente. Precisamos, de fato, retomar um território chamado processo criativo na moda brasileira. É um fato isso. Então, assim, eu estava no último desfile do Walter Rodrigues em Brasília. Quando, se a gente falar de uma geração, que foi a minha geração no começo dos anos 2000, que é uma geração que sumiu, ninguém sabe mais onde está, o que está fazendo de moda, etc. e tal. Mas se a gente falar de geração anterior a essa, quando eu comecei a estudar moda, o Walter Rodrigues era mestre, e eu babava no que ele fazia, ele era tipo referência para mim. Eu assisti o último desfile dele em Brasília, e quando eu assisti foi uma facada no peito, porque ali ficou claro para mim que era uma geleira se desconstruindo. Alguma coisa estava acontecendo, alguma coisa em relação ao que é processo construtivo e criativo de moda no Brasil estava acontecendo ali. Então, não era mais uma geração que era a minha e na qual eu estava linkada. Então, para mim, tudo bem, porque eu estava sentindo na pele, eu estava vivendo aquilo. Era uma outra geração, era para quem eu olhava também estava desconstruindo. Então, vocês são a outra geração, a que está vindo. Retomem isso, façam disso um lugar, de fato, um território econômico, próspero e positivo. Eu acho que esse é o recado que eu tinha para dar. Muito bom.